mais ou menos bom. Pessoal, tudo bem? De volta. Aqui, quinto vídeo da série da pré-campanha. Já sou candidato. Aqui comigo de novo o professor João Henrique. Hoje, sobre o IDEB. Gente, sou professor e tenho opiniões, tenho ideias e tenho alguns argumentos sobre a fiscalização disso que precisa ser registrada aqui, certo? Lembrando que nós temos aqui a nossa escuta na nossa pré-campanha, depois da campanha, depois vai continuar também, se o pessoal quiser contribuir com raciocínios, argumentos, casos, denúncias e outras situações aí, visitem lá nos QR Codes, o site tem sido bastante visitado, visitem também as redes e tudo mais, deixem várias opiniões. Pessoal, hoje IDEB, BRA, e eu vou iniciar uma série de argumentos que vai ter o seguinte nome: educação como infraestrutura nacional, certo? A gente quer todo tipo de serviço, a gente quer todo tipo de conforto e a gente precisa formar gente capaz de tornar isso algo viável, tornar isso algo funcional. Então a educação ela tem que ser vista como uma ferramenta da soberania e como parte da nossa infraestrutura. E para ajudar a gente nisso, eu vou comentar os números do IDEB, comentar o método e dizer o que tem que ser fiscalizado. Já adianto que eu tenho uma crítica aqui e que eu não simpatizo muito com essa conversa de melhor IDEB do mundo, não. Que para mim isso daí, como operador ali da educação, gente, não me inspira confiança nem um pouco esse argumento. Então a gente vai conhecer essa situação e vai ter uma apresentaçãozinha. Como sempre, essa apresentação ela vai estar disponível no nosso site. Deixa só eu mover uma coisinha aqui, um negocinho técnico. Aqui a nossa apresentação. IDEB Bônus BRA, dinheiro público. Por que fiscalização e transparência protegem professores, estudantes e permite educação real? Porque se tem queixas que já se acumulam há muitos anos de que essa educação não é realista, simplesmente não tem funcionado do jeito que o pessoal diz que funciona, não. Certo? Então temos aqui a nossa apresentação. Voltando sempre lá, temos aqui o nosso site. Deixa eu colocar ele aqui, sempre importante. Nessa vez ele tá meio esquisitinho assim, ó, que eu dei uma fuçada nele, mas eu vou alterar ali aquele cabeçalho. Ele tava colocando uma mudança para ele funcionar melhor no formato vertical aqui, para ficar melhor nos celulares, né? Mas isso aí, visitem lá a gente e deixem informações aí, deixem opiniões sobre essa situação. O Firefox está aqui aberto e vamos lá para a nossa apresentação. Nesse contexto aqui, quero organizar uma conversa sobre avaliação e a remuneração e esse BRA que apareceu, certo? Sobre esses dados. É uma conversa que envolve essa minha pré-candidatura ao cargo de deputado federal, certo? E eu quero que vocês acompanhem. Aí, essa daqui que precisava ficar. Então, vamos lá. Material público de pré-campanha sem pedido de voto. Pedido de voto mais pra frente. Não queremos melhorar o IDEB no papel, gente. Você tem uma conversa sobre melhorar esses índices, só gerando o índice mais alto. O IDEB ele vem da nota que é obtida em avaliações externas e a aprovação. E todo mundo sabe que existe uma pressão imensa para aprovação para cima dos professores, né? Se o indicador então orienta metas, bônus e reputação pública, quem garante que ele continua medindo a realidade escolar? Há muitos anos eu falo da necessidade de separar a avaliação de aprovação. Gente, eu até levei numa das conversas do Plano Nacional de Educação no ano passado aqui em Maringá a proposta de separarmos a avaliação da aprovação, onde o sujeito obteria a aprovação através da prova externa, já que a prova externa é o que
é usado também para medir esse desempenho das escolas e dos alunos. Então seria interessante que o aluno obtivesse a aprovação na avaliação externa e fosse para o colégio só para ser avaliado. Você está sabendo 30%, 40% da matemática, 20% da sociologia e tal. O sujeito mostra proficiência na prova externa e se matricula, certo? Que aí estaria medindo o conhecimento que o sujeito tem mesmo, sem culpar, por exemplo, o colégio por uma coisa que às vezes vai ser uma limitação pessoal, tem situações pessoal que tem necessidades especiais e acaba sendo excluído de colégios que estão com o IDEB baixo. Lugares como EJA, que tem muita falta, por exemplo, às vezes tem turmas fechadas e são excluídos porque deixam o IDEB mais baixo. Então, atualmente, você tem distorções na construção desse número, e se a gente separasse a avaliação de aprovação, parte dessas distorções seriam evitadas, né? O sujeito ia para o colégio para ser avaliado, não para ser aprovado. A aprovação ele obtém em avaliação externa se funcionasse melhor. Mas, como ninguém me ouviu lá na reunião do plano, eu falei lá, entrou por um lado, outro por outro, tinha outras discussões lá, não consegui levar para o segundo nível das conversas em Curitiba, não consegui levar para o terceiro nível nacional, mas ficou lá, deve ter alguma ata registrando uma fala minha disso, você está entendendo? Então, entenda que hoje em dia, esses dados não são muito confiáveis não, tá? Então, vamos lá. Melhorar o IDEB. Fiscalizar também é trabalho do deputado. O deputado, além de legislar, ele fiscaliza, certo? Bem, na verdade, quase tudo já está legislado nesse mundo. O que a gente precisa fazer é mais fiscalização e garantir que esses índices que são apresentados sejam índices que comunicam uma realidade mesmo, né? Então, primeiramente, né? O deputado não serve apenas para votar leis, ele tem duas tarefas: legislar e fiscalizar, verificar essas políticas públicas. Tem gente que às vezes é meio ingênua, chega nesse debate eleitoral imaginando que tem que inventar regra para tudo, quando quase tudo já está regulamentado. E, de novo, precisamos de fiscalização. E fiscalização por quem conhece essas máquinas por dentro. Pô, o pessoal, por dentro das polícias, sabe fiscalizar, o pessoal da segurança pública, da saúde, vai saber fiscalizar bem suas áreas, e eu estou aqui dando pitaco na minha área, que é a área da educação. Certo? Então, acionar comissões, Tribunal de Contas, seguir os dados, as atas, pegar esses documentos e a gente elaborar uma lista grande de documentos que precisa para detalhar essa coisa da manipulação do IDEB, certo? Então, a fiscalização tem que, no contexto da educação, procurar o INEP, o SAEB, Ciência Escolar, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fundeb, o valor anual para o aluno e o Tribunal de Contas da União. A gente não pretende substituir os órgãos estaduais, certo? E nem federais. Eles têm todas ali suas ouvidorias, eles têm lá seus órgãos, sua fiscalização, e a gente só pretende sincronizar isso tudo, uma vez que esses recursos federais eles são muito importantes, né? O que acontece? A gente tem acumulado relatos de pressão em todos os níveis. Pressão para aprovação que muda o fluxo que gera dos dados do IDEB, pressão para mudar presenças e faltas, coisa que é muito grave, mas todo professor, todo pedagogo, todo diretor, todo chefe de núcleo tem essa pressão, embora ninguém queira admitir, certo? Até uma coisa difícil que a gente estava conversando dentro do ambiente jurídico, né, do partido, que a gente não tem. É muito difícil fazer um documento para o pessoal fazer uma denúncia que não vai gerar uma situação do tipo: estou denunciando só o meu imediato superior, por exemplo, professor denunciando pedagogo, pedagogo denunciando diretor, diretor denunciando tutor, tutor denunciando o chefe de núcleo denunciando o secretário de educação denunciando o governador, talvez, certo? Sempre, sim, hipotético, porque essa é a cadeia, mas todo mundo tem registro dessas pressões para aprovação, para mudança de faltas, e a gente precisa estruturar a documentação para captar esses relatos de uma maneira que não fique parecendo que a gente só quer pegar e enquadrar o nível imediatamente acima.
a gente está vendo a viabilidade de fazer um documento de denúncia para generalizar entre os professores e indicar que o sujeito que está denunciando sabe que o seu superior também está sendo coagido e sugerindo que se trata não de uma situação pontual que envolve só essas pessoas, a comunidade, esse colégio, esse núcleo, mas sim uma questão sistêmica para se gerar uma cultura de alteração desses dados que pode causar, sempre assim, pode causar, certo? Esse tipo de manipulação de dados. Então, a gente pretende juntar provas de uma maneira que permita uma proposta de fiscalização e controle da Câmara, proposta de fiscalização e controle que pode virar uma CPMI, dependendo da qualidade dos dados e das denúncias, certo? Exigindo que a Câmara examine esses fatos e pergunte ao Tribunal de Contas da União, pergunte o quê? Esses dados do IDEB, eles são acreditáveis? Que nem dizem aí em algumas campanhas eleitorais que o Paraná tem a melhor educação. Se você documentar a pressão para aprovação, cara, você vai ter que duvidar desses dados. É simples desse jeito, certo? Então, para além disso, vamos lá. Uma proposta de fiscalização e controle seria interessante agora para a gente levantar toda essa documentação, requisitar os documentos. Nós juntamos lá, cara, muitos documentos, um labirinto de autorizações e planilhas gigantescos para possivelmente um parlamentar com um mandato fazer isso. A gente sem mandato poderia concluir, entregar esse dossiê para os parlamentares e a coisa continuar funcionando independente da nossa atuação sozinha, entregar também para o Ministério Público, ver se o pessoal pode fazer uma denúncia, certo? Então é uma causa que o pessoal fala, João, você só apareceu no momento eleitoral. Foi nessa hora que me enfiaram nessa coisa das eleições, eu estou tentando contribuir do jeito que eu posso. Mas independente disso, mesmo que eu não venha ter mandato, não se trata de uma promessa de campanha, não se trata de nada, eu estou descrevendo o que pode ser feito por um cidadão, que pode ser feito por um legislador, um deputado, certo? E eventualmente, quem sabe, ter uma CPI. Eu não acho inadequado que tenha uma CPI sobre o IDEB, porque o IDEB foi colocado pelo Haddad, se eu não me engano, né? E na época, eu não sei se antes tinha alguma lei que organizava esses índices e que agregava esses dados, né? O fato é que precisamos documentar e que todo ano aparece essa situação dessas pressões por aprovação nos colégios. Então, o que esse número realmente mede? O que esse número mede? Ele mede a nota da prova SAEB, que é uma aprendizagem medida em avaliação externa, ciência escolar, aprovação, né? Quantas pessoas são aprovadas pelos professores, quantas pessoas estão no ano correto fluxo escolar. SAEB devia ser uma coisa diferente. SAEB devia ser o centro dessa proposta que a nossa campanha está organizando de... hoje está horrível esse mousezinho aqui. De separar a avaliação de aprovação. Porque o pessoal chega desanimado para fazer a prova SAEB. Eu já apliquei essa prova há vários anos, vários alunos. Beijo para todos meus alunos. Saudade demais de vocês. Vou arrumar um dia nos próximos eventos aí de campanha para fazer uma panfletagem ali perto do colégio onde eu atuei e tentar visitar meus colegas professores também, visitar meus colegas estudantes. Ambiente muito legal, gente. A prova SAEB, o pessoal costuma fazer tudo desanimado. Chega lá, tem aquela porcaria daquela prova de novo. Chega lá, tem uns caras que fazem uns rabiscos, uns zigue-zague, tem gente que pinta a prova e tal. Tem um desdém generalizado dentro da comunidade escolar frente a essas provas. Por quê? Porque essa prova, no fim das contas, não é percebida como algo realmente necessário, por mais que seja para gerar esse índice do IDEB. Essa prova seria respeitada e levada a sério se ela fosse usada para aprovação, se o cara tivesse que ter tal nota lá para matricular no outro ano, ao invés de essa aprovação
que também afeta ali o censo escolar, essa aprovação ser decidida pela gente. Então, colocar aqui, ó, o SAEB, essa prova externa, ela mede várias matérias, né? E aprovação em fluxo escolar. Essa coisa deveria ser dada, essa função de definir a aprovação, eu acho que devia ser tirada do colégio, devia ser colocada no SAEB, que aí o pessoal trataria essa prova com a devida dedicação e os números seriam mais verdadeiros, não geraria situações que eu descrevi antes de pressões para se alterar registros. Todo mundo, todos os professores em todos os municípios, todos os colégios tem alguma conversinha em algum momento, seja no, depende só do cara. Se você quiser ser rígido, que nem eu admito, eu sou, tenho umas provas minhas que é muito difícil. E o que acontece? O sujeito ele acaba sendo pressionado para facilitar, dar mais uma atividade, faz mais alguma coisa. E a cultura escolar ela acaba acompanhando isso e gerando uma situação em que muitos alunos sabem que não precisam se dedicar, porque uma vez vão conseguir negociar lá para frente as notas com os professores. Então a aprovação eu acho que ela devia ser separada da avaliação, para a gente ter uma educação mais legítima, sem negociação de aprovação para se manter o fluxo escolar, certo? E essa função de medir aprendizagem devia ir para o ambiente escolar, o sujeito devia lá para aprender, né? Ao invés de ficar negociando aprovação, como ocorre em muito lugar. Então, essas situações aí também precisam ser documentadas, né? O que pode viciar esse ambiente, né? Fluxo escolar, censo escolar, notas e faltas não entram diretamente na fórmula do IDEB, mas a aprovação, que vem da nota e da falta, sim, certo? Aprovação, a pressão institucional sobre notas, frequência, recuperação, resultado final, tem uma piada rolante, professor, 6 é o novo 0, certo? Se você dá 6 para todo mundo, ninguém te perturba de nada. Se você for exigente, meticuloso, rigoroso, vão fazer da tua vida inferno. Simples, simples assim. Você pode chegar lá a dar 6, 7, 8 para todo mundo, certo? Das 6, 7, ninguém vai te questionar nada. Experimenta pegar uma turma chata de verdade, os defeitos, indicar cada coisinha, corrigir prova minuciosamente para você ver. Tem muitas situações dessa que vai ter uma pressão imensa em cima do professor por causa dessas alterações aí no registro escolar. Então você tem uma cultura de pressão institucional que acaba afetando a nota, a falta, que afeta a aprovação, o fluxo, isso afeta o censo escolar e o IDEB, certo? Claro, o sujeito pode querer não fazer? Claro que pode. Pode querer peitar todo mundo? Pode, mas você vai acabar brigando com todo mundo e vai ficar como chato da história, certo? Aí todo mundo vai, professor, a gente sabe que é errado, mas tem que fazer, prova todo mundo lá, certo? E tem um monte de piada também que rola entre professor sobre aprovar. Se vocês ouvissem que o pessoal fala na hora do cafezinho lá, vixe, em todo lugar, também em vários colégios é sempre assim. Então, 4 situações que não pode se confundir: melhoria real, aprendizagem maior, permanência verdadeira, adaptação. A gente acaba sendo forçado a adaptar muitas coisas. Faz uma coisa que coincide com o SAEB, coincide com aquilo, para gerar o índice, a nota. Tem situações de pressão aberta mesmo, cobrança por aprovação, frequência, resultado. Tem situação que o pessoal fala, não vamos bancar essa sua reprova, se vier denúncia é você respondendo sozinho, certo? O que gera manipulação, né? Alteração consciente de registros. O sujeito às vezes ele pensa assim, putz, se eu dar uma nota que eu sei que o sujeito tem, eu vou acabar reprovando ele, depois vou ser forçado a mudar isso, vou acabar desacreditado. Então sistemas de avaliação pode ter esse tipo de adaptação estratégica e que gera a manipulação. Isso é documentado na literatura, até eu achei um artiguinho legal sobre trapaça, se trapaça entre estudante, permite cola, sobre se esses mecanismos de avaliação eles viciam, qual que vicia mais? Eu achei um artiguinho que está até uma das fontes ali, depois eu vou mostrar lá no final. Quando o indicador deixa de ser diagnóstico,
ele não deve substituir a realidade, o indicador. Ele tem que... ele é a síntese de uma realidade, né? Então, as decisões, os sistemas, os registros, eles acabam incentivando esse tipo de manipulação. Qual que é o capítulo mais recente dessa manipulação? O BRA, certo? Então, o IDEB, ele acaba sendo associado de uma maneira forçada a essa parte da remuneração em dinheiro. Você tem opiniões sobre isso? Vai lá na parte de formulação programática aqui do nosso site, deixa lá uma opinião sobre como que isso tem funcionado. Passei por isso em tal lugar, passei por aquilo em tal colégio e tive um aperto, mandaram mudar as coisas lá. E principalmente se tiver denúncias, comunica a gente lá que a gente tem interesse em saber. Visita lá a nossa escuta pública para formulação das nossas propostas, né? O professor precisa receber mais. O professor tem a remuneração das mais prejudicadas nos últimos anos. Essa valorização deve vir como salário, não como bônus. Então, a gente tem várias coisas de carreira, progressão, reajustes, direitos que a gente ganhou na justiça que não foram implementados, né? E de tempos em tempos aparecem uns bônus, aparecem uns auxílios, aparecem umas coisas que supostamente deveriam tapar esses buracos, coisa que é muito errada, né? Então o Paraná colocou esse negócio BRA, bônus para resultado de aprendizagem, que é um bônus de caráter excepcional para incentivar a qualidade, ou seja, chegou no IDEB, ganhou um dinheirinho a mais. Beleza? Entendeu? 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 Chegou lá no IDEB, ganhou um dinheirinho a mais. Né? Esse dinheirinho a mais, eu sou contra que receba? Claro que não. Sei que a gente já deveria receber muito mais por causa de coisas que a gente já tem direito e já ganhou na justiça. A gente não tinha que estar recebendo bônus. A gente tinha que estar recebendo a recomposição salarial inteira, certo? É aí que está o erro. Sugerir, e aí pega o pessoal que está todo desesperado, né? E esse pessoal acaba aceitando bônus. Eu mesmo, se receber, eu vou aceitar. Certo? Preciso ter conta para pagar, tem um monte de coisa pendente na minha vida. Vou deixar de pagar por causa disso aí. Isso aqui eu vou deixar registrada a crítica aqui, porque eu sei que tem outros valores que a gente deveria receber e não ficar recebendo bônus nessa situação. Então, as escolas, os NREs, a SED, tem uma cadeia de incentivo que acaba alinhando esses esforços, e alinhando esforços, ela acaba alinhando as pressões também sobre o resultado, certo? O Fundeb permite esse tipo de remuneração? Permite que seja usado, mas por que escolher uma parcela variável condicionada ao indicador ao invés de fortalecer direitos permanentes da carreira? Por quê? Né? Você vai lá e fica condicionando ao indicador ao invés de remunerar da maneira correta, né? O que tem para remunerar da maneira correta? Você tem a ação do piso do magistério, na qual eu estou envolvido. Eu imagino que vou receber uma merrequinha pelo período lá 2011, 2012, quando eu estava já trabalhando. Você tem desde 2017, uma judicialização da medida de contagem do tempo. A gente tem uma medida que é a hora relógio e a hora aula, que são duas maneiras de contar o tempo diferente. A gente acaba recebendo por, se não me engano, hora aula, e devia ser por hora relógio, ou o contrário. A hora atividade, que é 30%, que previsto em lei também, a gente já ganhou na justiça e não mudaram ainda, não implementaram isso aqui. Data base da carreira e as promoções. Eu preciso achar, tem uma tabela que eu até vou procurar no final aqui da apresentação, sobre quanto que está defasado, e outras coisas, os salários estão absolutamente defasados. Então a gente já tem ganhos na justiça que deveriam dar esses dinheiros. Esses dinheiros não deveriam aparecer condicionados ao índice de desempenho. Índice de desempenho que pode ser manipulado, forçando aprovações e diminuição de faltas de várias maneiras ali, incluindo
até alguns casos graves, excluindo alunos. Tem situações de turmas que foram fechadas. O ZEJA, por exemplo, é sabido, embora nunca é admitido, que foram várias turmas fechadas, porque a taxa de falta no EJA é muito grande, a taxa de falta do EJA é muito grande, ela puxa o IDEB para baixo. Abraço pro pessoal do meu ZEJA. Nossa, cara, como eu gosto de dar aula no ZEJA também, gente. Nossa, adoro o pessoal do ZEJA. Tô com saudade dos meus alunos. Valorizar e incorporar direitos. Premiar é condicionar pagamento, certo? Então aqui você está condicionando o pagamento a um resultado, né? Quando o Estado desloca essa valorização para uma parcela, exige contrapartida, cria pressão material para a gente alcançar essa métrica. Então pode ser influenciado por registro interno. Quer sossego? Dá presença da nota para todo mundo, mano. Você vai fazer isso aí, provavelmente você vai estar cometendo uma fraude, certo? Tem sarcasmo nisso, não é uma ordem, não faça, certo? E você vai sair com dinheiro a mais, todo mundo lá também sair com dinheiro a mais. Esse desenho abre espaço para manipulação e pode, não estou afirmando que acontece, mas tem indícios significantes, fortíssimos e muitas queixas, né, de manipulação e fraude. Então, o dinheiro, ele muda o incentivo sobre a métrica. Você botar um dinheirinho no bolso do cara, como eu preciso desse dinheiro? Eu preciso dessa grana. Eu estou reclamando desse dinheiro, mas eu admito, eu preciso, certo? Dever público de auditar essa métrica e tudo mais. Por isso, daquela conversa do começo ali sobre auditoria. Então, quando meta passa a condicionar a remuneração, o resultado deixa de ser diagnóstico e passa a ter consequência material. Aí acabou, bichão. Aí não tem como eu acreditar que você está dando certo. Se parte da métrica depende só de registro produzido dentro da própria rede, quer-se o risco de pressão. Seria interessante, de novo, o SAEB garantir essa aprovação, certo? Para o sujeito chegar disposto para fazer o aluno chegar disposto para fazer a prova SAEB, sabendo que o resultado dessa prova garante a aprovação e a matrícula no outro ano. E aí você transfere para avaliação externa, e se alguém cometer alguma fraude, é eles que estão cometendo, né? Os professores que estão sendo prejudicados, forçados a passar a gente. Pergunta aí para teus colegas de colégio se já não teve situação que de repente todas as notas mudaram. Todo mundo passou. As faltas sumiram de tempos em tempos. Pergunta se não tem... para galera que trabalha em colégio, se não teve situações assim, que de repente todas as pessoas foram aprovadas, todas as faltas sumiram, todas as coisas estavam errado, magicamente puff, apareceu e todo mundo passou. Todo lugar tem isso, gente. Isso é muito grave, você tá entendendo? E agora tá mais viciado ainda porque parte dessa meta, que deixa eu apresentar certinho aqui, parte da meta, ela é agora condicionada, a meta passa a condicionar a remuneração, resultado deixa de ser diagnóstico, passa a ter consequência material, o que por si só é muito problemático, né? Quem fiscaliza? A escola, o NRE e a SED, eles têm esse indicador com consequência financeira e esse alinhamento pode, mas eu acho que precisa de uma vigilância externa, né? A 2023 o pessoal no Paraná criou esse BRA, fez a regulamentação primeiro e segundo de pagamento. 2026 tiveram regras de alteração por causa das proximidades com o ciclo eleitoral também. Finalidade eleitoral também fica muito clara, né? Pô, aparecesse agora, um mês antes da eleição. Foda, né? Qual a justificativa técnica para criar isso aí, para fazer isso acontecer nesse momento? Pô, mano. Aí é complicado, hein? Ficar devendo o pagamento já e... bom, vamos avançar aqui. Pressão nas escolas. Quem manda e quem também está sendo pressionado. Então, professores, pedagogos, diretores, todo mundo relata pressão para alterar notas, faltas, recuperação, aprovação, registro escolar. Se você pegar, receber uma prova em branco, dá um 10 para a pessoa, quase ninguém vai questionar, certo? Só se ficar muito escandaloso. Agora, se você pegar uma prova que muitas vezes devia ter uma nota... Bom, o próximo passo é transformar esses relatos em documentação formal. Agora, organizar os relatos para além da campanha, consolidar esse dossiê, essas denúncias, levar esse material a uma proposta de fiscalização ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público. Então essa iniciativa eu quero deixar claro também que, como eu estou dizendo, ela não termina aqui na nossa
eleição, certo? É um ativismo que eu vou continuar tocando, independente do que venha a acontecer do resultado eleitoral. Também visitem lá a nossa formulação pública, formulação programática e escuta pública. Ajudem a gente lá deixando suas ideias, seus relatos, né? Então, existe sim, pelos indícios, até onde a gente consegue perceber, tem indícios de uma cadeia de pressão vinda da sede, pressão dos núcleos, pressão da direção, pressão dos pedagogos, pressão dos professores, faltam os tutores aqui no meio, e essa apuração ela precisa perceber que não é só o nível imediatamente acima. Quem transmite a pressão também está sendo pressionado, então não falo isso contra meus colegas, convivo, gosto de todos, meus colegas do colégio, muita saudade de vocês. Eu vou armar uma panfletagem e vou uma hora passar ali perto, visitar meus colegas e distribuir uns adesivos, uns panfletos para eles. Ficou pronto o material impresso, acho que eles vão querer também. Pedagogo, pode estar sob cobrança de direção. Então a cadeia não se trata de decisões individuais. Todo educador sabe disso e o pessoal passa para frente sim com desgosto. Tem um clima generalizado de desgosto com essa obrigação de passar para frente a pressão, que é em nome da meta, né? Precisa separar fato, relato e interpretação, certo? O que eu ouvi é isso aí, o que me contaram. Os relatos são mais fortes e todo mundo tem relatos, todo mundo tem opiniões. Levem aqui para nossa para o nosso mecanismo de escuta. Aqui no mecanismo de escuta, mostrar isso funcionando também. Me atrapalhar aqui um pouquinho, mostrar isso funcionando também. Você pode rolar aqui para baixo. Você está aqui, por exemplo, na escuta sobre educação pública. Esse cara vai mudar um pouquinho a cara dele, tá? Aqui você pode colocar seus dados e deixar aqui sua opinião e enviar sua contribuição para a gente elaborar nossas atividades políticas também. Política também é sua política. Vamos lá. A gente precisa demonstrar onde essa pressão começou, quais foram os registros, quais foram os efeitos. A gente precisa fazer isso de um jeito que preserva as identidades e preserva os alunos e preserva os documentos. O que por si só, cara, é muito difícil, certo? Então, muitas vezes o sujeito vai lá, todo incomodado, faz uma denúncia, só tem documentado a camada do professor interagindo com a pessoa que botou a pressão, é tratado como um assunto interno, pessoal, e acaba forçando o lado do professor SD. Mas todos os alunos sabem que isso aqui ocorre, a gente não pode só dizer que ocorre, não. Seguir os dados e o dinheiro, a transparência, quem se responsabiliza. Transparência não é curiosidade, condição para saber se o resultado corresponde mesmo a isso aí. Eu deixo claro que eu admito, eu tenho dúvidas acerca dessa nota do IDEB. Eu deixo claro que eu tenho dúvidas sobre isso, dada a cultura de pressão generalizada que existe. E eu converso também com o pessoal de outras secretarias estaduais, né? A pressão é até maior em outros lugares. Eu tive uma conversa muito legal com um camarada lá do estado de São Paulo, que, nossa senhora, como o cara está passando raiva lá no ambiente dele, certo? Esses critérios. Então a gente tem aqui normas, metas, pagamentos, todos esses 7 grupos de documentos aqui. A gente fez uma planilha bem maior, cara, são uns 30 e tantos pedidos de lei de acesso à informação que a gente vai ter que encaminhar no próximo período aí para ir documentando tudo isso aí. Qual o objetivo, né? O sistema registra quem alterou, quando alterou, qual era o valor anterior que ficou depois. Precisa de auditoria nisso. Se não ficar, vira caixa preta. Vira caixa preta, o pessoal só trata aquilo como fato. O BRA, então, é o bônus estadual. O Fundeb é de onde vem o dinheiro mesmo. Tem um complemento que é o valor por aluno no ano tal, não lembro que é o VAR, depois eu vejo lá, que
ligada a outras condicionalidades também. Então, manipulação de notas, frequência escolar pode distorcer esse fluxo. Isso não significa que cada alteração aumente imediatamente, não aumenta imediatamente, mas indiretamente tem impacto sim. Cada elo da consequência financeira precisa ser aprovado, né? O registro, o dado alterado, ele vai ter um efeito financeiro lá para frente. Essa manipulação precisa ser rastreada até a consequência. E seria interessante sim fazer uma auditoria, quais dados oficiais que existem e tal. O controle social do Fundeb, todos esses órgãos eles têm mecanismos de controle. Só que eu percebo que existe uma oportunidade para uma fiscalização da parte de um mandato que poderia tratar isso com mais rigor e com a perspectiva também do educador. No caso, seria interessante que um mandato de deputado federal fizesse esse pente fino. O parlamento pode então assumir isso aí. A lei de acesso à informação, ela vai servir de base para a gente levantar esses documentos, vários deles já estão pedidos até, e esse dossiê que a gente pode elaborar mais para frente vai servir de base, né? Então, para concluir, quando a avaliação, remuneração e dinheiro público se encontram no mesmo indicador, a fiscalização precisa aumentar. Não adianta você querer fiscalizar e fingir que não tem ali uma cadeia lógica de causa e efeito entre avaliação, remuneração e indicador. É uma coisa que é muito suspeita, não para perseguir professor, perseguir diretor, perseguir pedagogo, perseguir chefe de núcleo, são todos colegas de profissão, é para proteger a educação real, porque tem sim acontecido de gente acostumar com a ideia de que vai ser aprovado gratuitamente, do nada cai o maná dos deuses do céu no fim do ano e está todo mundo matriculado no outro ano. E a escola não deve ser governada por medo de meta, nem por prêmio condicionado a número. O direito é direito, direito à remuneração não tinha que ser negociado e não tinha que ser viciado por esses indicadores. Aqui tá tapando, vamos lá. Escola pública não pode ser governada por medo de meta, nem por prêmio condicionado a número. Direito remuneratório é direito, é um indicador, é um instrumento, é um dado público, precisa ser íntegro e dado público precisa ser íntegro e isso aí tá viciando. E aqui tem as fontes que nós usamos, né? Como sempre, vou passar rapidinho aqui nas fontes, né? Visite lá a nossa parte programática. Atrás. Bicho, vou ter que editar essa parte aqui. Das fontes, voltando aqui no começo das fontes, né? Visite lá a nossa. Acho que pela primeira vez então vai ter um corte aqui, certo? Visite lá as nossas fontes que eu errei aqui. Tabela salarial para professor. Se você visitar aqui, essa daqui é uma das propostas para equiparação salarial, né, o que a gente deveria estar recebendo. Essa daqui para contratos de 40 horas, a maior parte dos contratos são de 20 horas. 40 horas, o cara devia entrar na carreira de professor recebendo 4.200. Se a gente pegar outras coisas que já foram dadas pela justiça, deveria ter esses reajustes. Se equiparar com os outros funcionários públicos que entram trabalhando 40 horas, a gente vai ganhar esse valor aqui. E terminar a carreira ganhando isso aqui. Eu tô no fim da carreira? É claro que não, certo? Eu tô aqui perto desse meio aqui e então eu estou mais para trás. Eu estou ganhando 5.800, tralalá. Se eu trabalhar 40 horas, mais ou menos isso mesmo. Para quem trabalha 20 horas, eu tenho 20 horas de aula, mais 16 horas aula extra, então tem uma merrequinha aqui e deveria estar ganhando um pouco mais, certo? Você tem alguns espaços onde
onde o IDEB aqui está viciado, o IDEB avança em todas as... Aqui é o lugar de onde vem os dados também, como eu estava comentando. O Haddad, ele pôde fazer uma fala debatendo lá com o Tarcísio, isso foi colocado também. O valor por aluno no ano, esse carinha devia estar aqui primeiro. O valor por aluno, ano, resultado, verifiquem para mim se foi esse valor mesmo, por favor. Além disso, por que eles fecharam isso aqui? O sindicato, a PP tem, sim, mobilizado o pessoal para essas campanhas. Parte da legislação que permite que a gente faça a averiguação disso e que os mandatos façam também tá ali. E aqui eu achei esse texto que eu achei bem interessante, que eles construíram um banco de dados para verificar se incentivo financeiro a professor e permitir que o aluno roube, trapaceie, cheat, né? Qual que tem mais impacto, né? Eles providenciam evidência sugerindo que estudantes que aprenderam a trapacear com um número acaba tendo um impacto tão grave quanto, né? E temos aqui outros conteúdos, tem alguns conteúdos que acabaram do censo escolar que acabaram escondidos aqui por causa da legislação eleitoral atual, né? Tem aqui a página do BRA também explicando como isso funciona. Para concluir, sempre vou deixar aqui um memezinho, né? No caso, para educação. Educação é importante, senão você vai acreditar que o fantasma do comunismo vai vir buscar seu Fiat Uno, seu celular com a tela quebrada, quando na verdade são os meios de produção que vão ser socializados e tal, né? Então o fantasma do comunismo não veio buscar seu Fiat Uno, não veio buscar a sua merreca lá. A fábrica de Fiat Uno vai ser pública, gerar emprego e entregar veículos de transporte na forma de um direito, ao invés de tornar isso acessível só para quem percebe isso como mercadoria. Talvez eu edite, talvez não, vou deixar lá a fala meio bagunçada daquele jeito mesmo. Pessoal, como sempre, né, agradeço demais pela atenção. Visite lá a nossa pré-campanha, visite lá o nosso site, deixe suas opiniões sobre educação, deixe suas opiniões sobre essa situação. Se for passar de ano direto assim, tá lá com 300 faltas, faltas sumiram, as notas mudaram do nada, teve lá pressão, se é professor, se é pedagogo, se teve aquela reunião amarga, não vamos bancar essa reprovação, coloca tudo aqui que a gente dá um encaminhamento. O site vai mudar um pouquinho a cara dele, viu? Porque eu também sou desenvolvedor web, estamos fazendo aqui as versões desse site. Acompanhe lá nas redes sociais e vamos fortalecer essa pré-campanha, vamos fortalecer essa candidatura, vamos fiscalizar essa situação independente de mandato. A gente vai continuar a escuta aqui depois do processo eleitoral e continuem aí, minha gente, deem uma força para não cair nessa bobagem de beber detergente, de grudar em teto de caminhão, de rezar para pneu e escambau. Aí você sabe que a coisa fica muito rápido, né? Abraço para todo mundo, pessoal.